inorgânica, né? Nós teremos aí 2 lives destinadas à parte de funções inorgânicas, né? Então, nessa primeira semana, o nosso assunto das aulas foi NOx, pH, ácido base, e para a próxima semana, a gente vai falar sobre sais, óxidos e reações. Se a gente olhar a aula da Isa, que está lá no Moodle, né, no YouTube, ela primeiro fala de NOx, né, que a gente tem alguns NOx fixos, NOx variáveis, e como calcular o NOx de compostos. Então, esses NOx que são fixos aí, a gente tem que levar em consideração eles, tentar lembrar deles, porque os vestibulares cobram e nem sempre eles fornecem essas informações. Ela também falou de ácidos e bases, né, um pouco da definição de ácido, da definição de base, que são hidratos, oxiácidos e a nomenclatura deles aí. E também finalizou falando das teorias, né, tanto de Lewis, Arrhenius e Bronsted-Lowry, que são teorias falando sobre as definições de ácido-base, cada um com suas particularidades aí e algumas com certa limitação. Então, a aula de hoje, né, a gente vai falar dos exercícios essenciais. Eu separei aqui o exercício 1, 2, o 3 e o 5. Obviamente, se não der tempo, a gente disponibiliza o material, vocês podem procurar a gente aí depois. Mas a gente está com esse formato nas listas também, né? Então, a gente dividiu a lista basicamente entre 5 exercícios que a gente julga essencial e os outros são complementares. Mas qualquer dúvida da lista, a gente está aí para sanar elas. Então, vamos lá para o primeiro exercício. Ele fala o seguinte: o titânio e seus compostos são amplamente empregados tanto na área metalúrgica como na produção de cosméticos e fármacos. No Brasil, são extraídos óxidos de minério na forma de óxidos rutilo, que é o TiO2, e o menita, que é ferro, Ti de titânio, O3. O titânio apresenta o mesmo estado de oxidação nesses 2 minérios. O número de oxidação do titânio e a configuração eletrônica da camada de valência do ferro no estado de oxidação em que se encontra na ilmenita são respectivamente. Então, aqui a gente tem 2 informações muito importantes, né? Que a gente está falando do minério, os óxidos de titânio e o que tem ferro. Então, a gente tem que lembrar que ele está pedindo na questão o número de oxidação do titânio e a configuração eletrônica da camada de valência do ferro no estado de oxidação. Então, a gente tem uma questão, primeiro, que é interessada no titânio e uma segunda no ferro. Então, primeiro, o que a gente vai usar como estratégia? Calcular o NOx do titânio. A partir daí, a gente vê a configuração eletrônica do ferro. Então, a estratégia que a gente vai utilizar para resolver esse exercício é exatamente essa. Calcular o NOx do titânio no composto TiO2, depois calcular o NOx do ferro no composto FeTiO3. Então, se a gente lembrar lá da aula da Isa, como que a gente calcula o NOx? O NOx do oxigênio, ele é fixo, tem exceção, mas nesse caso, o NOx do oxigênio, ele é menos 2. Então, a soma do NOx de cada um dos compostos, né, a somatória é igual à carga do composto. Nesse caso, a gente tem um composto carregado? Não, a gente tem um composto neutro. Então, a somatória dos NOx vai ser igual a 0. Então, o NOx do titânio mais o NOx do oxigênio, e aí eu tenho 2 oxigênio, então eu tenho que multiplicar por 2, vai ser igual a 0. Então, resolvendo isso de forma simples. O NOx do titânio mais 2 vezes menos 2 é igual a 0. 2 vezes menos 2 é igual a menos 4. Então, o NOx do titânio menos 4 igual a 0.
Passando 4 para o outro lado, então o NOx do titânio é mais 4. E aí, lá no exercício, ele falava que nos dois compostos, o titânio tinha o mesmo NOx. Se a gente pegar esse composto aqui, que ele é um pouco mais complexo, vamos falar porque ele teria duas incógnitas aqui, o ferro e o titânio, visto que o oxigênio é tabelado, só com essa informação a gente não conseguiria calcular o NOx do ferro. Então, a gente precisava mesmo calcular o NOx do titânio do outro composto, para aí, então, a gente poder calcular o NOx do ferro. Então, a somatória do NOx de cada um dos elementos é igual à carga do composto. O composto é neutro, né? Não tem nenhuma carga de mais ou menos aqui. Portanto, essa somatória ela é igual a zero. Quantos ferros a gente tem? Um único ferro. Quantos titânio a gente tem? Um único titânio. E quantos oxigênio a gente tem? A gente já tem 3 oxigênio. Então, como que ficaria a somatória desses NOx? O NOx do ferro, mais o NOx do titânio, mais 3 vezes o NOx do oxigênio. Então, duas informações aqui a gente já tem. Uma que é o NOx do oxigênio, que é menos 2. O NOx do titânio a gente calculou no outro composto. E aí a nossa incógnita vai ser o NOx do ferro. Então, o NOx do ferro, mais o NOx do titânio, que é 4, mais 3 vezes o NOx do oxigênio, que é menos 2, é igual a zero. Então, resolvendo 3 vezes menos 2, menos 6. Menos 6 mais 4 é igual a menos 2. Menos 2, né, a gente vai passar para o outro lado. Então, o NOx do ferro é mais 2. O que significa ter um NOx de ferro mais 2? Significa que ele perdeu 2 elétrons. Se a gente pensar que elétron é uma parte negativa, e a gente tem um sistema neutro, se a gente está perdendo 2 partes negativas, vai ficar 2 cargas positivas sobressalentes aí, certo? Então, se a gente for lá na tabela periódica, olhar o número atômico do ferro, a gente tem que o número atômico dele é 26, né? Num composto neutro, o número atômico é igual ao número de elétrons. Nesse caso aqui, que a gente tem um composto carregado, perdeu 2 elétrons, a gente tem, então, 24 elétrons para estar distribuído aí na molécula, no caso do ferro. Então, a gente precisa realizar a distribuição eletrônica. A distribuição eletrônica vem lá daquele diagrama de Linus Pauling, que a gente já falou em aulas anteriores, que segue aquela sequência: 1s2, 2s2, 2p6, 3d10 e 4f14. Então, aqui no S a gente coloca 2 elétrons, no P 6 elétrons, no D 10. Então, assim, qual que é a estratégia desse exercício aqui, que é a grande chave disso? Porque a gente tem que levar a distribuição eletrônica do ferro e depois subtrair os 2 elétrons. Eu vou explicar o porquê disso. Então, se a gente pegar lá o ferro, na tabela periódica, ferro neutro, 26 elétrons, a gente vai começar a distribuir esses elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Então, se a gente somar aqui, a gente tem 26 elétrons nessa distribuição eletrônica. Menos 2 elétrons, o que a gente tem que lembrar quando a gente vai retirar elétron? E aí, lá no exercício, ele fala de camada de valência. A gente tem que retirar de camadas mais externas. O que são as camadas mais externas? Então, a gente tem a primeira camada, a segunda camada, a terceira camada, a quarta camada. Então, se nessa distribuição eletrônica, para eu falar do íon ferro 2+, que ele perdeu 2 elétrons, a gente tem que retirar o elétron da camada mais externa. A camada mais externa
é qual? A 4 ou a 3? É a 4. Então, a gente vai tirar esses 2 elétrons daqui. Por que eu falei que uma estratégia forte desse exercício é você não fazer distribuição eletrônica já subtraindo os 2 elétrons? Porque se a gente olhar o diagrama de energia aqui de Linus Pauling, o 4s2, ele vem antes do 3d6. Então, a gente pode levar um equívoco de a gente fazer a distribuição eletrônica do 4s2, chegar no 3d6, a gente fazer a subtração, sendo que, na verdade, a subtração ela é feita da camada mais externa. Então, assim, a dica que eu dou para esse exercício a gente tem em mente, né, como calcular o NOx, saber o NOx do oxigênio é importante, para a gente poder expandir a partir do NOx, quantos elétrons tem no átomo que a gente tem interesse, realizar a distribuição eletrônica e, posteriormente, fazer a subtração. Então, se a gente voltar lá na questão que ela pergunta, né, o número de oxidação do titânio, então, como a gente calculou, o número de oxidação, ele é mais 4, e a configuração eletrônica da camada de valência do ferro é 3d6. Então, a letra correta para esse exercício é a letra D, onde a gente tem as opções mais 4 e 3d6. Alguma dúvida? Alguém quer que volte alguma coisa? Não ficou muito claro? Porque esse exercício, ele é mais completo. Ele vai desde da parte que a gente viu antes, de distribuição eletrônica, envolvendo o número de oxidação que a gente está aprendendo agora. Então, vamos seguindo. Então, o exercício 3, ele fala o seguinte: o processo de industrialização tem gerado sérios problemas de ordem ambiental, econômica e social, entre os quais se pode citar a chuva ácida. Os ácidos, usualmente presentes em maiores proporções na água da chuva, são H2CO3. A gente tem toda uma parte de nomenclatura no final da aula também sobre todos esses ácidos. Depois a gente chega lá. Ele é formado pela reação do CO2 atmosférico com a água, né? O HNO3, o HNO2, o H2SO4 e o H2SO3. Esses 4 últimos são formados principalmente a partir de reação da água com os óxidos de nitrogênio e de enxofre gerado pela queima de combustíveis fósseis. Então, a gente tem a emissão, né, de poluentes aí, gerado pela queima de combustível, eles na atmosfera, em combinação com água e também o CO2, aí a gente tem a formação de ácidos, e é isso que vai resultar aí na chuva ácida, que mais para frente a gente vai ter um tema que a gente vai poder abordar melhor sobre isso. E aí pergunta o seguinte: a formação de chuva mais ou menos ácida depende não só da concentração do ácido formado, como também do tipo de ácido. Essa pode ser uma informação útil na elaboração de estratégias para minimizar esse problema ambiental. Se consideradas concentrações idênticas, quais dos ácidos citados no texto confere maior acidez às águas da chuva? Então, quais ácidos que a gente tem aí no exercício, né? Além daqueles que combinam com a água, né? O HNO3, o HNO2, o H2SO4, o H2SO3, a gente também tem o H2CO3. Essas são as alternativas, né, que a gente tem no exercício, e aí a gente vai entrar no tema um pouco que às vezes pode gerar uma certa confusão.
Quando a gente fala de força de ácido, não necessariamente a gente está falando de periculosidade. Por exemplo, o HF, ele é um ácido moderado. No entanto, ele é extremamente perigoso. Se ele cair na mão, por exemplo, ele tem a capacidade de corroer os ossos. Enquanto que se o ácido nítrico, que é um ácido forte, cair na mão, ele vai apenas ficar amarelo, vai queimar um pouco, né? Você vai sentir ardendo tudo, mas não chega a ser tão perigoso como o HF. Então, são coisas um pouco diferentes quando a gente está falando de força de ácido. Se a gente lembrar lá da aula, a força do ácido, a gente está falando da poder de dissociação e ionização aí, que a gente tem de dissociação, aliás, do ácido. Então, o ácido em meio aquoso, ele se dissocia, forma H+, né, um dos conceitos mais simples aí. E quanto mais H+ gerar um ácido, mais forte ele será. Então, se a gente olhar esses ácidos nessa sequência aqui, a gente tem ácidos fortes, o iodo, bromo, cloro, que são lá os elementos da família 7A, e alguns ácidos com a presença de oxigênio, que são os oxiácidos, né? Quando a gente está falando de hidráxidos, que são aqueles ácidos que não têm oxigênio, a gente tem que lembrar um pouco dessa regrinha aqui. O flúor, que é o elemento mais eletronegativo, quando ele está na forma de ácido fluorídrico, ele é moderado, enquanto que os outros são ácido forte. E para os ácidos oxigenados, a gente tem uma regrinha. Então, isso aqui eu tirei exatamente lá do material didático que foi disponibilizado para vocês. E a regra diz o seguinte, que se fizer uma subtração do número de oxigênio menos o número de hidrogênio, a gente tem aí uma ideia da força dos ácidos. Então, se essa diferença entre o número de oxigênio e o número de hidrogênio for igual a 3 e a 2, a gente tem um ácido forte. Se for a diferença com o valor 1, a gente tem um ácido moderado. Se for 0, é um ácido fraco. Então, a gente vai utilizar dessa estratégia aqui. Então, o H2CO3, né, a gente tem 3 oxigênio, menos 2 hidrogênio, é igual a 1. O ácido nítrico, que é o HNO3, a gente tem 3 oxigênio, 1 hidrogênio, então essa subtração dá 2. No HNO2, a gente tem 2 oxigênio, menos 1 hidrogênio, a gente tem o valor dessa subtração igual a 1. O H2SO4, que é o ácido sulfúrico, nós temos 4 oxigênio e 2 hidrogênio, então essa diferença entre eles dá 2. O H2SO3, a gente tem 3 oxigênio menos 2 hidrogênio é igual a 1. Então, se a gente lembrar um pouco daquela tabelinha lá, a gente tem que, quanto maior for essa diferença, né? Então, de 2 a 3, a gente tem os ácidos fortes. Então, dos ácidos que foram citados no texto, o ácido nítrico e o ácido sulfúrico são ácidos fortes. Portanto, a letra correta é a letra D, que cita esses dois ácidos, o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. O exercício 4. Na estação de tratamento de água, uma ETA ou ETA, depende do lugar, diferentes substâncias químicas são adicionadas à água nos diversos tanques por onde ela passa. No tanque de floculação, por exemplo, a adição de certas substâncias químicas estimula a formação de compostos gelatinosos. Então, que eles vão, você coloca esse composto, ele vai aglutinar ali para poder ser removido depois. Então, esse composto gelatinoso, o hidróxido de alumínio, né, que provoca essa aglutinação das partículas de sujeira. Então, para que tenha essa aglutinação e formar
gelatina, aí, digamos assim, o hidróxido de alumínio que ajuda a realizar tudo isso. Então, essas partículas aderam a compostos gelatinosos, formando floco sólido de tamanho maior, que facilmente são sedimentáveis, e aí você retira isso da água. Isso é uma forma de separação que a gente viu numa das primeiras aulas do cursinho. E aí, pergunta o seguinte: a substância química gelatinosa formada no tanque de floculação apresenta caráter. Então, qual é o caráter? E o valor de pH, né, 7 a 25 graus. Ao combinar com um ácido, essa substância forma o quê? Ocorrendo que tipo de reação? Então, aqui a gente vamos tentar lembrar algumas coisas. O hidróxido de alumínio é esse composto aqui, AlOH3. Se a gente lembrar lá do conceito de ácido base, do bronze de lado e do arrênios, o primeiro deles lá, a gente tem que o ácido em meio aquoso libera H+, e base libera OH-. Então, se a gente tem aqui um OH-, a gente já sabe que esse composto aqui, ele é um composto básico. Se a gente lembrar lá da escala de pH, a escala de pH, ela vai de 0 a 14. No meio dela, a gente tem os compostos neutros, que são aqueles compostos que não têm característica nem ácida, nem básica, ou alcalina. Menor que 7, nós temos, quando a gente tem um pH menor que 7, a gente tem um ácido, e maior que 7, até 14, a gente tem um pH básico. Então, quando pergunta assim, a substância química gelatinosa formada no tanque apresenta um caráter básico, certo? E o valor de pH, se ele é um caráter básico, o valor do pH, ele é maior que 7. E ao combinar com um ácido, essa substância forma. Então, sempre quando a gente tem uma reação de um ácido e uma base, a gente tem uma reação de neutralização. Então, sempre que a gente combinar ácido-base, a gente vai ter formação de um sal e água. Então, quando ele fala assim, essa substância, o hidróxido de alumínio, né, a gente sabe que ele é básico. Ao combinar com um ácido, e aqui eu dou o exemplo dele combinando com um ácido clorídrico, essa substância forma sal e água, ocorrendo uma reação que a gente chama de neutralização. Então, a letra dessa questão é a letra C, onde a gente pode levar em consideração esse conceito, e esse conceito ele é muito importante quando a gente está se tratando de ácido-base, porque ele é o princípio de tudo, e a gente vai conseguir desenvolver o assunto bastante quando a gente utiliza esses conceitos. Então, a gente tem que lembrar da escala de pH, um pH maior que 7 a gente tem o meio básico, menor que 7 a gente tem o meio ácido. A reação que combina um ácido mais uma base é uma reação de neutralização, e ela sempre vai formar sal e água. Certo, turma? Perdão. Tem alguma pergunta, alguma coisa que vocês querem questionar sobre o que a gente descreveu agora? Professor, com licença. Boa noite. Boa noite. Nessa questão aí que você acabou de apresentar, se a gente não soubesse a função eletrônica do alumínio, teria como fazer de alguma maneira? Porque eu vi que no enunciado não dá, né? Ou eu não prestei atenção. Do que você... Desculpa que eu perdi o início. Da função eletrônica do alumínio aí, o AlOH3. Então, ele não dá, assim, o que a gente... Ele só dá Ele só fala, né, que a adição estimula a formação gelatinosa do hidróxido de alumínio. E aí a gente tem que saber que o hidróxido está relacionado com
meio básico, mas você não precisa dessa informação, de saber exatamente o composto que é para poder resolver a questão. Entendi, valeu, professor. É mais entender o conceito mesmo, nesse caso. 7h30, né? Eu falei que ia falar do exercício 5, né? E eu percebi que eu não coloquei o exercício 5, mas vocês querem que continue ou já pode parar por aqui? Vocês têm alguma dúvida? Carlos, a Nicole falou que tudo certo por mim, pode falar o resto, e o Luiz, você que sabe o que for melhor. Tá bom, então vamos falar rapidinho dos 5 aqui. Então, a gente está falando da Unesp, né? Falando dos compostos dos ácido clorídrico, ácido sulfúrico, ácido bórico e o ácido carbônico. E são feitas as seguintes afirmações. Todo sofre ionização em meio aquoso, originando íons livres. Vamos analisar essa informação, então. Todo sofre ionização em meio aquoso, originando íons livres. Quando a gente está olhando esses compostos aqui, a gente sabe que a gente está falando de compostos ácidos. Tem composto ácido mais forte e os mais fracos, mas todo ácido, ele forma ionização em meio aquoso, né? E aí a gente tem aqui aquela ionização formando H+, e Cl-, e são íons livres. Então, a gente tem essa informação aqui como verdadeira. Segundo Arrhenius, todos são ácidos porque, quando em meio aquoso, originam como cátions íon H+. É exatamente isso, né? A definição dele é essa, que em meio aquoso, um ácido, ele gera o íon H+, né? Depois a gente extrapola isso para o íon hidrônio, lá nas outras teorias, mas a gente percebe aqui que o ácido clorídrico tem esse hidrogênio que ele se dissocia, o ácido sulfúrico tem 2 hidrogênios, enquanto que o ácido bórico tem 3, o ácido carbônico tem 2. Todos são compostos moleculares, isso aqui é muito interessante e pode ser que gere algumas dúvidas em relação à ligação iônica e compostos moleculares, por causa desse negócio de sofrer ionização, né, de gerar íons e cátion, mas os ácidos, eles formam ligações covalentes, então, se eles formam ligações com caráter covalente, eles são compostos moleculares. De acordo com o grau de ionização, ácido clorídrico e ácido sulfúrico são ácido forte. Isso aqui a gente tem que lembrar lá dos hidráxidos e daqui dos oxiácidos, né? O HCl, ele é um daqueles ácidos que a gente já comentou que ele é muito forte. Se a gente lembrar dos elementos lá, flúor, cloro, bromo e iodo, da sequência desses elementos, quando combinado para formar ácido, apenas o fluorídrico é fraco, então o ácido clorídrico é forte. E aqui a gente pode usar aquela regrinha, né, de 4 oxigênio menos 2 hidrogênio. A gente tem um valor igual a 2 dessa diferença, e a gente tem um ácido forte. Então, até agora, todas essas aqui são afirmações verdadeiras, e vamos olhar essa última, que o composto H3BO3 e H2CO3 formam soluções aquosas com alta condutividade elétrica. Então, essa condutividade elétrica vem da autoformação de cátions aí. Então, se a gente tem o H3BO,
BO3 em meio aquoso, se ele liberar muito H+, a gente vai ter muitos íons e essa condutividade vai ser alta. Então, quanto mais forte for o ácido, maior vai ser essa condutividade. Então, se a gente levar em consideração aqui 3 menos 3, a gente tem 0, né? Então, ele é fraco. E o H2CO3, 3 menos 2, a gente tem 1, ele é moderado. Então, esses compostos formam soluções aquosas com alta condutividade elétrica? Não, a condutividade não é tão alta quanto os outros ácidos. Então, se a gente pegar um exercício aqui, estão corretas as alternativas 1, 2, 3 e 4, apenas a letra E. Certo? Professor, só uma dúvida referente a esse primeiro tópicozinho aí, que fala que sobre em negócios aquosos aí. Tipo, é uma regrinha que a gente tem que decorar apenas, tipo, quando um ácido estiver numa solução aquosa, ele vai se ionizar. É basicamente isso ou tem todo um contexto por trás? Eu não lembro referente à aula da Isa. Então, é uma característica do próprio ácido mesmo. Então, sempre que a gente tem um ácido em meio aquoso, vai ter essa formação de cátion H+, assim. E essa formação, ela vai variar de acordo com cada ácido da natureza dele mesmo. Então, tem todo um contexto, por exemplo, por que o ácido fluorídrico ele não dissocia tanto assim? Porque o flúor é o elemento mais eletronegativo, você tem um ácido com menos elétron, quando você compara com outros elementos, eles estão mais atraídos em si. Então, eles vão se dissociar menos, porque você tem uma maior eletronegatividade que vai ter a capacidade de reter esse hidrogênio. Então, tem toda a parte química também que envolve todos aqueles compostos, todos aqueles conceitos que a gente já vem vendo, de eletronegatividade, positividade. Entendi. Valeu, professor. Afinidade eletrônica, né? Certo? Mais algum questionamento? Vocês gostaram dessa ideia de a gente fazer uma live depois de uma semana? Eu achei legal, fica meio como, tipo, revisãozinha, meio para relembrar, assim, achei legal. Beleza, gente. Então é isso. Continue estudando química, se possível. Vamos lá ver a aula a nova aula sobre funções inorgânicas. Aí semana que vem a gente continua com o tema sobre a aula. E aí a gente vai fazer exatamente da mesma forma, né? Se tiver sugestão para melhorar também, mas a ideia é trazer os exercícios e a gente discutir um pouco.